pessoal, saudações tricolores. Faltam só 12 dias, hein? Para a gente começar a falar do Fluminense, em especial sobre o que o pessoal está esperando de contratações, vamos começar dando like. Quem não está inscrito, se inscrevendo, não custa nada, é 0800, ajuda pra caramba o canal. Você vai passar a fazer parte aqui do canal. De repente pode até concorrer a uma camisa do Fluminense oficial quando a gente chegar a 8 mil inscritos. Falta pouco, faltam 1.300 não, 1.200, 1.150, 1.100 entradas para a gente sortear uma camisa aqui do Fluminense oficial. Não é aquela tailandesa não, é oficial mesmo, comprada lá na loja oficial do Fluminense na 7 de setembro. Mas 7 de setembro a pessoa vai comigo, então me diz o número certinho para eu não comprar uma camisa, sortear uma camisa P e o cara ser GG. Falou? Vamos falar do Fluminense? Espera só um pouquinho. Só atender a Charlotte, a nossa cachorrinha que está começando a ficar em pé. Para quem acompanha a luta com a Charlotte aqui, com os exames, fisioterapia, ela está começando a conseguir ficar em pé e dar 2 passos tortos, um para frente e outro lado, e cai. Mas já está aí, ele é uma cadela grande, pô. Ela vai ficar uma cadela bem grande. Então já começou. Acho que daqui a 3 meses a gente vai filmar. Quando ela der os primeiros 5 passos seguidos, eu vou filmar e colocar aqui para vocês verem. Então, vamos falar do Fluminense. Vou falar exclusivamente de contratações. A gente vê nos outros canais, os caras perguntam, cadê as contratações? Não tem contratação. Porra, não vai ter contratação. Será que ninguém notou isso, porra? Eu falei isso semana passada, eu fiz esse comentário semana passada no Twitter. Já até falei aqui uns 2 ou 3 vídeos atrás. Eu vou escrever, relaxa. Você está esperando que contratação? Não tem contratação. O time titular do Fluminense para estrear contra o Borussia, salvo uma contusão ou salvo uma mudança do Renato Gaúcho, vai ser Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e Fuentes. Hércules, Martinelli e Ganso. Pode ser Hércules, Martinelli e Nonato. Ele pode preservar o Ganso para o segundo tempo. Arias, Cano, se o Cano já estiver jogando já normal, eu acho que vai estar. E Serna. Alguém tem dúvida disso? Mas e os reforços? Basta a gente cobrar os reforços, até entendo. E não sou contra, pelo contrário, sou a favor. Mas vamos pensar uma coisa aqui. A coisa de 3 meses atrás, 3 meses atrás não, a coisa desde o início do ano, quando a FIFA disse e colocou em nota oficial que abriria uma exceção este ano para os clubes que vão ao Mundial, ou não, isso aí pode ser qualquer clube. Qualquer clube pode contratar agora do dia 1º ao dia 10. Qualquer clube pode contratar agora do dia 1º de junho até o 10 de junho, até terça-feira da semana que vem. Então, qualquer clube poderia contratar um jogador por um contrato de até um mês, que normalmente não se pode fazer isso. 6 meses, 3 meses, você tem que ter um tempo mínimo, não um mês. Mas para esse jogador poder jogar o Mundial, reforçando o time que está no Mundial. Então isso vem desde o início deste ano. Para não ser mais mentiroso, acho que vem desde fevereiro. Quer dizer, março, abril, maio, junho, julho. 4 meses. Há 4 meses atrás, completos. Porque isso foi em fevereiro, março fez um mês, abril, maio, junho. 4 meses completos, a gente já sabia que para contratar alguém teria que ser, para garantir a contratação, teria que ser entre o dia 1º e o dia 10 de junho. Pronto. Aí você fala assim, mas não contratou ninguém até agora. Ele nem vai contratar, e se contratar, aí vem a segunda coisa. Porque aí a grama do vizinho está sempre mais verde, né? Olha quem o Botafogo já contratou. Contratou um menino de 18 anos da Argentina, mais um outro jogador que também acho que é da Argentina. Está fechando, a princípio, está fechado, mas não tem troca de papel ainda nenhuma com o cara de Portugal, do Benfica. E agora está conversando com um iugoslavo, que não é o Petkovic. Petkovic é sérvio, né? Não sei a nacionalidade do Petkovic. Petkovic fala português muito bem. Agora, um iugoslavo não tem língua latina. O cara vai contratar, tá bom, jogou na Itália.
Deve entender alguma coisa, algumas palavras, que o italiano é muito parecido com o português. Em muitas coisas. Mas o cara não entende picas. E não tá iniciando iniciando negociação agora. Aí você fala, pô, o Botafogo contratou quem? Por enquanto, só nenhum deles está com visto de jogo ainda. Nenhum. E o Botafogo estreia. O Fluminense é o último a jogar. O Botafogo, se não me engano, joga no dia 15. Joga uns 2 dias antes do Fluminense. Então está faltando para o Botafogo 10 dias. O Botafogo botar o cara em dia e jogar. Vai treinar como? Ah, porque já contratou para a estreia. Isso não vai fazer, a não ser que o cara seja o Pelé, ou o Messi, ou o Cristiano Ronaldo. Então, é uma contratação que, se o Fluminense quisesse fazer a contratação, nós queremos nos reforçar para o dia 1º, para o dia 17 de junho, contra o Borussia, a gente está mais forte. Como já completou 4 meses que tem o prazo para a contratação, normalmente todos os jogadores estão empregados até terminarem as ligas deles na Europa. Aqui no Brasil, o camarada tinha que não ter jogado 6 jogos ainda. Completos. Não teria que ter entrado em campo 6 jogos. A partir do 7º, o cara está impedido. Aí eu pergunto, o que o Fluminense poderia ter feito para contratar? Contratar agora, para o Mundial, o Botafogo está fazendo uma contratação ótima para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil e para a Libertadores. Mas para o Campeonato Mundial é zero. Ah, o cara pode entrar nas quartas de final, se o Botafogo para as quartas de final, fazer um gol. Viu como é que a contratação deu certo? Não é isso. Então o Fluminense teria que ter contratado alguém, mas quem? Se todo mundo está jogando, não. Eu venho falando aqui já 3 vídeos, agora vai ser o 4º vídeo que eu vou falar seguidamente, para contratar um monte de baranga, que é igual, que são jogadores iguais aos nossos que nós temos no elenco, que a gente tem que parar de também só malhar a gente e ver a nossa classificação no Campeonato Brasileiro. Está classificado em tudo que é lugar, nós estamos malhando, claro, é um direito nosso, porque a gente quer sempre melhor. Mas a gente vai olhar, vai contratar quem? Eu venho falando isso seguidamente. Tem que contratar um cara que é aquele cara que é titular absoluto, aquele que todo mundo fala assim, eu quero que a torcida fala, o presidente fala, esse cara tem que ser titular. Vamos dar um exemplo aqui grotesco. O Cristiano Ronaldo. Não vamos falar do Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo ficou liberado agora. Mas o Firmino, todo mundo sabe que o Firmino está livre para negociar já tem uns 2, 3 meses. Então o Fluminense vai gastar uma grana no Firmino. Firmino pede, eu falei errado, o salário do Firmino, se não me engano, são 4 milhões por mês. Ninguém tem bala na agulha no Brasil para pagar isso. Nem Flamengo, nem Palmeiras, ninguém tem, nem o Pedrinho BH torrando dinheiro com o Cruzeiro, tem dinheiro para pagar 4 milhões por mês ao Firmino. Mas estou dando um exemplo aqui de jogador que poderia ser contratado. Vamos imaginar que o Fluminense arranjasse um patrocinador doido, assim, eu vou pagar 4 milhões para ele, ainda tem mais, vou pagar para ele 24 milhões de reais para ele jogar até o final do ano pelo Fluminense. 6 meses, olha, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Vou pagar 24 milhões de meu investimento no Firmino para ajudar o Fluminense. Esse cara está contratado. Aí quando chegasse no dia 1º as inscrições abriram no dia 1º, porque era um domingo. Aí chegou no dia 2, antes de anteontem, fala assim, ó, o CBF está aqui a documentação do Firmino, nós temos vantagem que o Firmino é brasileiro, já tem CPF, tem tudo. Pronto, já estaria com a inscrição de jogo e já estaria treinando com o Fluminense desde antes do dia 1º. Aí esse cara ia estrear e ia arrebentar. Agora, se você contrata agora, imagina, o Fluminense está se reapresentando hoje. Então vai fazer um treino hoje e amanhã embarca. Sábado não vai treinar, porque está chegando lá, é uma viagem longa, tem que pegar documentação, ver o local onde vai ficar. Aí no domingo vai treinar. Se tivesse contratado tudo certinho, dado entrada no dia 1º, bonitinho, com uma contratação, iria começar a treinar no domingo. Para jogar no outro final de semana. Ele ia ter 5 dias de treino. Esse cara vai impactar alguma coisa, um jogador, a não ser que ele seja um cracaço. Então o time do Fluminense foi esse que eu escalei. O time do Botafogo vai ser esse que ontem ganhou de um gol de diferença. Não foi um jogo fácil o Botafogo, não. O Botafogo ganhou de 3-2 do Ceará no Engenhão. E não foi fácil, como o Botafogo não tem feito jogos fáceis. O Flamengo
Tem um time que contratou o Jorginho, que também não é essa maravilha do mundo, é um bom jogador, mas não é craque, não é cracaço. O Flamengo já tem um time montado. Mas mesmo com um time montado, o Flamengo consegue o Flamengo consegue fazer jogos bons e jogos horrorosos com esse time bem montado. O Flamengo às vezes ganha numa sorte danada ou perde de pouco numa sorte danada porque joga mal. O time do Flamengo é um time, ele não é constante. E nem o Palmeiras. O Palmeiras trouxe o Vitor Roque, trouxe não sei o quê. Pô, o Vitor Roque já está jogando há 500 anos. Quantos gols ele fez? É centroavante, atacante. Então o futebol está muito nivelado por baixo. A torcida do Fluminense tem todo o direito e tem que cobrar, porque o Fluminense também não tem os investimentos de Flamengo e Palmeiras e não tem um camarada que vai ser, o John Tex eu já falei, final do ano que vem. Não só com uma vírgula. Aliás, o relatório convocado, eu sempre falei desse relatório ano passado, que o Botafogo tinha apresentado prejuízo. Esse ano o Botafogo conseguiu reduzir a dívida. Esse relatório saiu anteontem. Está no Lance, é só entrar no site do Lance que vocês vão ver, olha lá, relatório convocado. Os clubes mais devedores do Brasil. Botafogo é o terceiro. Com SAF, com tudo, é o terceiro. E não tem premiação, nem e não tem condições de pagar o que gasta. A premiação não paga. Botafogo, no relatório convocado, está com 1.301.000.000 de dívida. É o terceiro clube que mais deve no Brasil. Fluminense, com aquele número do Mário Bittencourt, né? 800 e poucos milhões. Está lá embaixo o Fluminense. Está atrás de um monte de gente. Mas Atlético Mineiro, Cruzeiro, Corinthians, com 2 bilhões e 300 milhões, e o Corinthians ainda usou o dinheiro da Federação Paulista para pagar a dívida. Está dando um rolo danado isso. A torcida está fazendo vaquinha para pagar o estádio. Então, é isso que a gente está vendo. O time do Fluminense tem que ser melhor? Tem, porque o dinheiro é mal gasto. O scout do Fluminense, não acho que o scout do Fluminense seja ruim. O scout do Fluminense trabalha conforme a caixa do Fluminense. O caixa que o Fluminense tem em casa, que ele tem que fazer. Mas os caras tá tudo cobrando caro pra caramba. O mercado cresceu em termos de olho grande. Qualquer jogador vagabundo está valendo, não sei quanto, vale no mínimo 1 milhão de euros. Qualquer jogador vagabundo. Você vê o tal do Isidro Pita, que é reserva, é titular no Red Bull. Foi o primeiro que o Red Bull comprou. Pagou 40 milhões de reais. Acho que foi isso, 40 ou 30 milhões de reais. Aquele cara é um bonde, pô. É que nem o Canóbio. O Fluminense gastou 36 milhões. 36 milhões. Então tá tudo caro, pô. O Serna custou 10 milhões, foi barato. Porque o Serna está produzindo. Agora vem esse papo de, olha, será que cabe no Fluminense o tal do Carlos Diniz, do Fulham? Pô, o cara é uma merda. Pô, o nego fica inventando, o cara é uma merda. O cara viu, ele teve um problema esse ano com o treinador, aí jogou pouco, jogou 4 jogos e o total de minutos que ele jogou em 4 jogos foi 30 e poucos minutos. A Premier League inteira. E o Fulham não foi rebaixado. Somando tudo, ele jogou menos de um jogo, menos de 90 minutos. Somando Premier League, Champions League, UEFA, Copa da Inglaterra, ele jogou menos de um jogo. Menos de 90 minutos. Não fez nenhum gol. Aí você fala assim, porque ele brigou, tá bom. E em 2000, e a temporada 23, 24. Porra, o cara fez 2, 3 gols. Esse cara cabe no Fluminense? Não cabe no Fluminense. Aí olha o número do Everaldo, 1000 vezes melhor que o desse cara. Porra, é um negócio de louco isso. E tem um monte de influenciador, um monte de jornalista que fala um monte de asneira e vai na torcida do Fluminense. Começa a ver o jogo, começa a olhar o jogo de outra maneira. Ver cada posição, como é que o cara se comporta dentro de cada posição. Vocês querem ver a melhor maneira que tem do Fluminense de você julgar um jogador? É o SofaScore. Porque o SofaScore ele é gelado. Ele não tem time, ele não faz nada diferente. É que nem um índice de qualquer coisa, o índice de desemprego, o índice de inflação, o índice de investimento. Esses índices todos têm um modo de calcular que qualquer cidadão no país pode calcular. Qual é a fórmula? Essa aqui, ó. A mais B vezes C
raiz quadrada de J dividido por 3. A fórmula é essa, faz que você vai achar o resultado. Não muda, a fórmula é sempre essa. Então o SofaScore, você pode até não concordar com os números, mas você fizer, vai ser a mesma coisa que o outro vai fazer, pegando os mesmos números. Então o SofaScore, ele vai e vê para cada posição como é que ele vai dar nota. E tem um peso, cada nota tem um peso. Então, por exemplo, o goleiro, quantas defesas difíceis ele fez, quantas saídas de gol ele deu. Pegou pênalti, pegou pênalti, a nota aumenta. Tomou um frango, a nota diminui. Tem peso para cada negócio desse. O lateral direito, marcou mal, desarmou mais, desarmou menos, tomou drible, fez uma assistência, fez isso, fez aquilo. Isso aí soma. Então essas notas são geladas. É o mesmo modo de calcular a nota para o cara do Flamengo, para o cara do CSA, para o cara do Fluminense, para o cara do Santos, para o cara do Novo Horizontino, para o cara do Maranhão. É a mesma coisa. Não muda nada. Então é a coisa mais imparcial que tem. Aí você vai ver as notas dos nossos jogadores e fala assim, pô, mas a gente está malhando pra cacete esse cara, hein? E o cara tá com uma nota boa. Porque o SofaScore é o seguinte, acima de 7, o cara tá na fase ótima, boa. Acima de 8, está numa fase espetacular. De 6,5 a 7, de 6,5 a 6,9, de 6,5 a 6,9, é uma nota de regular para boa. Quase boa. Abaixo de 6 a 6,4 é um regular para ruim. Abaixo de 6 é ruim. Abaixo de 4 é ruim demais. Aí você vai ver nossos jogadores, é só vocês irem, escolhe um jogador do Fluminense, bota lá, Serna, SofaScore, você vai ver. Aí você vê o nosso cara, pô, mas esse cara não tá mal, não. Aí você vai ver o Freitas. Você sabe quais são? O Freitas é nota verde. É nota acima de 7. A média dele é acima de 7. Porra, por que ele tem uma nota acima de 7? Porque ele atinge os objetivos. Agora, contra o Internacional, o cara jogou pra caramba, mas você vai ver as notas que os caras dão, esses influencers dão, é uma insegurança. Aí você faz uma coisa melhor ainda que o SofaScore não faz. Eu resolvi fazer ontem. Comecei a ver os jogos. O Fluminense levou 12 gols nesse campeonato. Aí eu comecei a ver, o Fluminense tem 3 defesas, né? Thiago Silva e Freitas, Ignacio e Freitas, Ignacio e Thiago Santos. São essas defesas, são essas 4 que o Fluminense tem. Eu fui ver no Campeonato Brasileiro. Sabe qual é a melhor média do Fluminense no Campeonato Brasileiro, na defesa do Fluminense? Ignacio e Freitas. Isso está aberto. Só você entra no SofaScore e começa. Não precisa muito não. Vai no SofaScore, vê o jogo que cada um jogou. Aí você vê, além disso, você vê vê se o cara entrou, por exemplo, contra o Internacional, o Ignacio entrou. O Ignacio entrou para jogar 2 minutos. Isso aí nem conta, nem nota dá, porque não dá para dar nota pro cara. O cara toca na bola 2 vezes. Mas você pega o cara que ele começou a titular, aí aparece lá se o cara entrou, se começou a titular. Aí você vê quantos gols o Fluminense teria tomado com Freitas e Ignacio. É a média, tá? O cara jogou 6 jogos, porque o Thiago Silva andou machucado um tempo. 6 jogos, vê a média de gols que o Fluminense tomou com esses caras. É baixa, porra. Está no mesmo nível das melhores defesas do Brasil. Mas a torcida do Fluminense desce a ripa nos caras, pô. Então o nosso time titular vai ser Fábio Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e Fuentes. Ou o René. O René gosta. O René tem jogado legal e o Renato gosta dele. Vai ser Hércules, Martinelli e Nonato, ou Hércules, Martinelli e Ganso, ou Hércules, Nonato e Ganso, ou Nonato, Martinelli e Ganso. Você escolhe 3 desses 4. E o Lima. O Lima corre por fora. E o ataque vai ser o ataque que a gente já sabe qual é. Arias, Cano, se tiver normal, e Serna. O Serna que é o nas graças do Renato e caiu nas graças porque corre pra cacete. E para entrar no lugar do Serna é o Paulo Baia. Pode começar a chorar, mas o time titular é esse. E esses jogadores vão entrar. Quem vai entrar? Os meios de campo que eu falei, os 5 vão entrar. Thiago,
Nonato, Hércules, Martinelli, Lima e Ganso, esses caras vão jogar o Mundial. Vão entrar em algum minuto e vai entrar, ou vai começar a titular. E Paulo Baia, Serna, Cano e Arias vão jogar também. O Keno talvez jogue. Talvez jogue um outro jogo. Acabou. Aí o Canóbio. O Canóbio também pode entrar um outro jogo. Dependendo do jogo ele vai entrar, porque ele briga pra caramba. Acabou, mas é isso aí, não vai ter diferença disso aí não, gente. Esse é o nosso time. Contratação se chegasse. Imagina que o Fluminense contrate hoje alguém. Se jogar, vai jogar contra o Mamelodi, que é o tempo que o cara tem para se preparar, conhecer o time, falar a mesma língua. Ou então, se for brasileiro, já conhece, mas vai entrar sem conhecer o time. É isso aí, é isso que eu queria falar. A gente tem que, o Fluminense, se quisesse contratar, teria contratado antes para começar a treinar. E nenhum dos jogadores que foram contratados por outros times vão estrear e vão jogar pra caramba. Não, o Botafogo também. Agora, o Botafogo está fazendo boas contratações pro resto da temporada. Porque esses jogadores vão continuar depois na Copa do Brasil, na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. E dependendo de como é que for o time, no Mundial Interclubes. Não, Intercontinental no final do ano. E já fica classificado para o próximo Super Mundial. É isso aí, só queria falar disso, falei demais, como sempre, contando com a inscrição de vocês. E vocês batem na cabeça, relaxa, porque o nosso time é esse aí. Tem a mesma coisa do Botafogo. O Botafogo vai começar com uma ou outra contratação no banco, mas é o time que jogou ontem. O time do Flamengo é o time que jogou domingo. Ganhou de 5 do Fortaleza. Aí está arriscado o Flamengo pegar agora o CSA, estou dando só um exemplo. Vou pegar o Sport, e eu acho que o Sport é o próximo jogo do Flamengo, quando ele voltar lá em Recife. E perder para o Sport. Porque o Flamengo é um time. Todos os times brasileiros são inconstantes. Quem está mais constante é o Bragantino. E tem um time que você vai ver. Compara o time do Bragantino, jogador com jogador, você vai ver que é um time, em relação aos outros, bem mais fraco. Está ali, entre os 3 primeiros. Falou? Saudações tricolores e até amanhã.